Não é vereador e prefeito que custa caro aos cofres públicos. São a qualidade deles. Hoje, meu entrevistado é o Borgo, vereador aqui de Bauru. Tudo bem, Borgo? Tudo bem, obrigado. Obrigado, Ed. Um prazer estar aqui prestando contas do nosso serviço para a população que acompanha. A gente tem feito aí o máximo possível para honrar a confiança depositada em nosso mandato e na eleição. É um prazer estar aqui. Diretamente aqui do Dual Coworking, na zona sul de Bauru, que nós ficamos no lugar. Mas eu gosto mais do outro lado, viu, Paulo? Vamos mudar o estúdio agora. Tô zoando. Começando mais esse programa, num alto astral. Sexta-feira, estamos gravando uma sexta-feira. Eu gosto das sextas-feiras, é o dia que eu espero. A semana é toda, porque chegue logo. Agradecer a Eficaz Mídia. A Eficaz Mídia tem o maior mobiliário urbano do interior de São Paulo. Ela fica aqui em Bauru e Agudos e tem todos os pontos de ônibus da cidade. Se você quer estampar a sua marca pela cidade, você tem que falar com a Eficaz Mídia. E a FACOP, a Faculdade do Centro de Odontologia de Centro-Oeste Paulista, que, assim como nós, é a maior. A FACOP, ela tem o curso de odontologia noturno, que é um diferencial, além de mais de 50 pós-graduações na área. Então, você que é dentista e quer se especializar, é na FACOP que você tem que ir, certo? E além de ser uma referência na América do Sul. Eu gosto muito, porque eu vou nos bares aqui em Bauru e sempre tem alguém falando espanhol. Vou conversar, porque está fazendo curso na FACOP, Paulo. É incrível. É sempre assim. Agradecer a Pureza Filmes, que montou tudo isso daqui pra gente. E faltou algum recado? As rádios, claro. Real FM, Cultura Regional e a TV Brumais, todas parceiras nossas, em todos os lugares você escuta ou assiste o Além dos Outdoors, porque a gente é forte, Paulo, tá em todos os lugares. Além, é claro, que você deve ter assistido a gente, pode ouvir em todas as plataformas de podcast que existem, Spotify, Apple, Google, ou também aqui no nosso YouTube, certo? Dito todos os recados, vamos começar o papo com o Borgo. Por que ser vereador? Você é advogado, você é um bem-sucedido advogado. Vou entrar para a política. Verdade, eu estou no meio político desde os meus... Eu participei da primeira campanha política aos 14 anos de idade. Era um amigo do meu pai que se candidatou e eu ajudei na campanha. Aos 16 anos eu me filiei no PSDB, que não era esse PSDB de hoje. Na verdade tem o Teatro das Tesouras, que o Olavo de Carvalho, o professor Olavo, deixou bem claro nisso, mas naquela época, quando entrei, nós entendíamos que era uma opção ali, uma contradição à esquerda, ao PT, enfim. E de lá eu fiquei 17 anos no PSDB, depois eu me filiei ao PTB, a convite do Toninho Gimenez, que foi vice-prefeito aqui em Bauru, pessoa que eu gosto demais, do Toninho. Só ouvi falar bem desse Toninho. Não conheço, nunca conheço. O Toninho tem um coração violento. Uma coisa... É uma pessoa... É difícil achar alguém... Aliás, eu não sei quem que seja contra, que não gosta do Toninho. Ele é uma pessoa sensacional. Tenho uma amizade, um carinho muito grande por ele. Eu estava no PTB, assumi a diretoria de limpeza pública da Indurb. Eu acabei articulando a eleição do Gazeta com o Toninho. Inclusive foi uma situação interessante que eu fui para o PTB, aí quando eu acordei o que acontecia no PSDB daqui de Bauru, Pedro Tobias, enfim, não é o mérito, não é o foco aqui, mas eu falei assim, bom, eu não quero, na próxima eleição, estar no mesmo partido, na mesma coligação que o PSDB. E ali eu fui fazendo ali umas certas costuras que o Toninho me deixou muito à vontade para trabalhar o PTB aqui em Bauru, e ali... Tinha ali um grupo na cidade de Bauru que não queria o Gazeta e eu, algumas das pessoas daquele grupo, eu via que não era interessante para Bauru. E ali a gente começou a trabalhar um projeto para o município. Logo que nós ganhamos a eleição, eu disputei a eleição para vereador, tive 550, 580 votos. Não entrei, né? Foi muito pouco.
No que montou o governo, eu assumi a diretoria de manutenção e modais da Endurbe e logo em seguida a diretoria de limpeza pública. Fiquei 1 ano e 3 meses e aí fui para a Secretaria das Administrações Regionais, né? E ali, graças a Deus, foi um trabalho bacana, um trabalho marcante na cidade, só que chamou a atenção de alguns vereadores da legislatura passada que fizeram ali um trabalho junto com o prefeito e me derrubaram da SEAR. Graças a Deus, tá? Seguindo sempre a minha fé, a minha convicção, a honra, a moral acima de tudo, mas eu entrei na Câmara e quem trabalhou para me derrubar não entrou ninguém, não só na Câmara como na Prefeitura. Mas, sintetizando a pergunta que você me fez, desde moleque eu sempre tive o inconformismo, sabe, de não aceitar a situação, as coisas erradas, tanto é que eu fui para a área do direito, eu sou advogado, atuo na área criminal. Então eu não aceito aquela situação do jeito que está. Se tem alguma coisa errada, está dentro da minha alma querer brigar, querer enfrentar, querer acertar, querer trabalhar. E ali eu fui desenvolvendo durante todo esse tempo na área política. E no caso da vereança, que é o que está mais próximo aqui do município, pela cidade. Eu morei 1 ano e meio em Belém do Pará. Eu fui a trabalho para Belém e confesso que chegou a me dar depressão, sabe, de ficar longe da cidade. E aqui a gente conhece todo mundo. A minha família, a família Borgo aqui, Penteado Borgo, mas vem também da minha avó, da família Trevisan. Nós estamos na 5ª geração. Os meus bisavós eram daqui de Bauru, meus avós, meus pais, meus filhos. Então, quer dizer, eu tenho um amor por essa cidade violenta. Quando eu fiquei em Belém, eu fiquei 1 ano e pouquinho lá, me deu tristeza. Eu tenho que voltar para a minha cidade. E a vereança é uma forma de a gente conseguir contribuir. Sim. A competência de um vereador constitucional para a gente poder propor projetos, para a gente lutar pelo município é muito pequena, porque a maioria das matérias legislativas ou vem da área federal ou o que cabe ao município compete ao executivo. Então sobra muito pouco aqui para a gente no município. Mas trabalho não falta. Nós estamos hoje numa sexta-feira, saindo daqui, eu tenho uma reunião com os motoristas de ambulância, do pessoal da saúde, e nós vamos também até mais tarde. Depois tem uma outra reunião, amanhã também de novo. Então é isso que move. No final do ano passado, no meio do ano passado, em plena pandemia, nós tivemos esse problema com o governador João Dória aqui em Bauru. O Dória, desculpa, mas ele foi tão canalha, sabe? Um governo assassino, um governo malandro, que ele me corta em janeiro de 2021 12% das santas casas, entidades filantrópicas e fundações. 12% na área da saúde, que ele me corta do orçamento em plena pandemia. As pessoas morrendo. Ao invés de agilizar para abrir o HC, o Manuel de Abreu, não, fecharam as portas, 29 leitos do hospital de base. Tudo isso foram questões que eu acabei denunciando. E aqui em Bauru, esses 12%, que foi para o estado de São Paulo inteiro, aqui impactou em 24 milhões na saúde. Sabe? Centenas e centenas de procedimentos foram encerrados, cirurgias, consultas, e as pessoas morreram. Aqui em Bauru, 181 pessoas morreram porque não conseguiram chegar a um leito de UTI. Sabe? Então, por isso que eu falo, é um governo assassino. O meu pai morreu. Meu pai, com 65 anos de idade, no final de 2020, logo após a minha eleição, não foi por causa dessa portaria, que foi 2 meses depois que ele cortou essa verba, mas já vinha de uma má administração na saúde. Meu pai morreu vomitando sangue, mesmo com decisão liminar. Eu já estava eleito, mas eu fui atrás da justiça, consegui a ação judicial, a reiteração da ordem judicial, e meu pai, que era uma das pessoas que eu mais amava nesse mundo, conversava com meu pai 10 vezes por dia, todo dia eu ia na casa dele. E eu perdi meu pai por essa política criminosa na área da saúde. Tá? Então, por isso que eu tenho, além dessa vontade de fiscalizar, eu tenho sim um aspecto muito negativo do governo Dória. Mas o que nós fizemos? O vereador ele pode fazer alguma coisa nesse sentido? Às vezes, muito pouco. Peguei o vereador Meira e falei, Meira, vamos entrar com uma ação popular pedindo um hospital das Forças Armadas aqui em Bauru, precisando de lei de UTI. Eu nunca saí, era o que estava ao nosso alcance. E isso eu não fiz como vereador, eu fiz como cidadão. Porque a ação popular, qualquer cidadão pode entrar, precisa de um advogado, tá? Tem que ser cidadão. E nós entramos com essa ação, não conseguimos o Hospital das Forças Armadas, mas conseguimos R$2 milhões, que conseguiu custear 10 leitos de UTI durante 3 meses. Quer dizer, isso aí acabou salvando um monte de vidas. Inclusive, quando terminou o dinheiro da nossa ação popular, porque o leito de UTI era R$ 2.600 por dia, esse é o preço, pela nossa ação popular,
conseguimos pagar 1.600 por leito. E o município complementava com 1.000. Certo. Quando chegou no final de 2021, que acabou o dinheiro, não tinha mais essa questão da nossa ação, a prefeita foi lá e cortou também a parte dela, fechando os leitos de UTI. Quer dizer, não podia, a gente já tinha ajudado com 2 milhões. Iria competir, ele caberia ao município continuar com esses leitos. A prefeita me cancela esses leitos, impactando em mortes de mais pessoas. O secretário municipal de saúde já foi trocado, né? Já. O doutor Orlando, agora a doutora Alana, que assumiu no começo Foi um fato até interessante, que nós estávamos acompanhando a troca ali da Organização Social de Saúde, e ali a prefeita tinha desaparecido do município na virada do ano. E aí eu fui levantar que, na verdade, ela tinha ido viajar, foi para a Europa, no dia 29 de dezembro, voltando no dia 4. Ela falou que eu tinha mentido, tinha sido uma fake news, até que eu falei para ela, apresenta o passaporte que eu renuncio à Comissão de Saúde. E a gente está esperando até agora. Na verdade, ela estava na Europa, só não sei fazendo o quê. Borgo. Você é parente dos Borgo de Jaú? Tem um parentesco. Quando a família quando veio para o interior, isso há muitos anos, veio uma parte para cá e uma parte foi lá para Jaú. Eu acho que o sangue ficou o mesmo, viu? Porque tem um vereador Borgo lá. O Zé Carlos. Ele é meu amigo. E nossa, muito assim, aguerrido também, lutador. Você sabe que quem eu conheço lá de Jaú é o Zé Carlos. Inclusive, com certeza ele vai assistir o programa. Um abraço pro Zé Carlos, que eu tenho amizade com ele, apesar de vê-lo muito pouco, né? Mas é quem eu conheço ali da família. Ele me chama pelo sobrenome, Rosseto. Ele fala assim, Rosseto, onde você precisar do PDT, tá com você. Fica sossegado. Zé Carlos deve estar no 5º, 6º mandato. Ele é antigo, né? Nossa, é histórico lá. É uma figura. Como tá a cidade? É uma pergunta ampla, tá? Como o bauruense tá... Eu sei que... Eu sigo algumas páginas da cidade, apesar de não ser daqui, eu fico vendo assim... O povo parece que está meio triste. Você sente a população triste. Por que isso? A cidade está boa? É o pessoal que está precisando tomar Rivotril ou a cidade está ruim? Como que está? Em que pese a fiscalização do legislativo, sabe? Não só... Aqui eu não falo só do meu trabalho. Graças a Deus, aí um ano e pouco de mandato, eu já apresentei 13 projetos de leis, aprovei 5 leis no município de Bauru, acredito que sou o vereador que mais apresentou projetos e aprovou leis isso é importante. No primeiro ano de mandato. Inclusive, uma delas, tem gente que adora, tem gente que não gosta, mas foi a questão da não obrigatoriedade do passaporte sanitário, do passaporte vacinal, para que o poder público não possa obrigar a apresentação desse passaporte. Esse projeto foi de minha autoria. Apresentei pela Comissão de Saúde, mas foi eu que apresentei. Conseguimos 3.200.000 reais, 2 milhões só nessa ação popular que eu entrei, mais emendas nós conseguimos. Ontem mesmo estive com um amigo, o Sargento Nery, que é deputado estadual, trouxe aqui para a gente 200 mil reais, que é um kit da Defesa Civil, 90 mil reais para Sorrir de emenda que ele conseguiu. Então é o que a gente vem tentando fazer. 2 comissões especiais de inquérito, uma da SEI da pandemia, que eu fiz o requerimento e fui o relator, e agora a extra SEI da educação, que eu também fiz o pedido e sou o relator. Então, quer dizer, venho trabalhando com meus colegas. Certo. Agora, a fiscalização tem bastante, mas depende do executivo. O executivo, com todo respeito, não tem nada pessoal contra a prefeita. Na posse, sabe, eu tive a honra de fazer o discurso de posse, fui convidado, e a prefeita estava, acho que 3 metros de distância ali minha, e eu falei para ela, prefeita, eu não sou situação ou oposição, eu sou pela cidade, eu não ligo muito para esse negócio de partido, até porque ninguém vota em partido, vota na pessoa. Mas eu pensei, eu não posso chegar aqui, porque o candidato que eu apoiei perdeu, eu vou ser oposição, não posso fazer isso. Só que eu também não vou liberar, ser leniente se eu descobrir que tem coisa errada. Então eu passei 1 ano segurando, ao ponto de ser taxado ali de governista. Mas não era isso, eu queria saber qual que a gente não conhece, a pessoa veio de fora, o bauruense depositou um voto de confiança numa pessoa que não conhece a cidade, sabe? Não conhece os bairros de Bauru. Mas aí, a hora que começaram a chegar algumas informações que eu não gostei, como eu falei, isso aqui eu amo essa cidade, sabe? Daqui a pouco a gente vai embora. Você, a gente já está indo. Né? Eu tô com 45, você é mais novo. Mas enfim. Pouca coisa. Mas a gente daqui a pouco está indo embora. O que fica aqui na história é o que nós trabalhamos, o que nós fizemos.
Eu tenho um casal de gêmeos de 9 anos. O que eu quero é que eles, lá na frente, falem, poxa, meu pai brigou, meu pai lutou, meu pai tentou fazer alguma coisa, enfrentou esse sistema. E é isso que a gente deixa, sabe? Então, quer dizer, chegou uma hora, eu falei assim, não dá, pelo que eu estou vendo, eu tenho essa liberdade, eu tenho essa prerrogativa, pelo que chega de informação e pelo que eu estou analisando, eu não estou gostando do que eu estou vendo. E ali eu comecei a apertar um pouco mais, e aí chegou essa questão da SEI da educação, eu apertei bastante, tanto é que eu entrei com o requerimento de instalação, e aí a gente começa a entender o que está acontecendo, quer dizer, a visão que eu tenho, e eu fiz toda essa contextualização para quem assiste o programa, fala, poxa, mas o cara é contra, persegue a prefeita. Não é nada disso, eu fiquei 1 ano ali me colocando à disposição na prefeitura. Agora, chega uma hora que a nossa obrigação, nós somos pagos para fiscalizar, apresentar projetos de leis. Tá? Quando eu vi, a hora que começou a aparecer algumas informações que eu não concordei, eu comecei, óbvio, a pegar firme. Tá? Até então não tinha aparecido. Mas, quer dizer... nós ali no Legislativo estamos fazendo a nossa parte, mas o que nós estamos acompanhando no Executivo é muita fotografia, muita live, muita foto, mas a cidade mesmo está abandonada. Eu fui secretário da SEAR, Secretaria das Administrações Regionais. Eu cuidava da zeladoria da cidade, tapa-buraco. Na Indurb também, diretor de limpeza pública. A capinação, a parte mais forte da capinação era a SEMA que cuidava. Sabe? Por minha iniciativa, eu trouxe a capinação para a SEAR. Criamos um aplicativo. Para você ter uma ideia, nós tivemos ali propostas de um aplicativo pela SEAR que custaria acho que R$1.300.000 e mais 180 mil por mês. Eu fui lá nos meninos da TI, né, Tecnologia da Informação, conversei com eles, sabe, dei um incentivo para os meninos. Poxa, fizemos um baita de um trabalho. Eles criaram um aplicativo de graça. Eles fizeram, os técnicos da TI do município de Bauru. Recebeu o prêmio de inovação em Garça, um prêmio importante. Então nós fizemos ali vários trabalhos, então, quer dizer, eu conheço a cidade, principalmente a parte da zeladoria. Chegou aqui quando mudou, o que acontece? Primeiro fato, eles perdem o tapa-buraco. Agora retornaram. Na Indurb, eles cancelaram, já veio do cancelamento da capinação pela Indurb, focando na contratação de empresa privada pela SEAR. Não vai dar certo. Não tem dinheiro para isso, apesar do superávit que está tendo, e não tem capacidade para atender a cidade inteira. A prefeita vem dizendo que vai investir na zeladoria, comprar máquinas, abrir novas regionais. Tomara que aconteça isso. Tomara o que eu puder fazer para ajudar a Câmara, nós estamos à disposição. Mas a sensação que nós temos hoje é que a cidade nunca teve tão abandonada. Isso aí as pessoas podem ver pela rua, pelas ruas, pelos buracos que tem, pelos matos que tem. Projetos de lei, por exemplo, o Executivo não manda projeto. Nós estamos aí 1 ano e meio de mandato, os projetos importantes mesmo não descem para a Câmara. A gente não vê a coisa acontecer, está travada. Então a impressão que eu tenho é a seguinte, chegou aqui, talvez para eleger a mãe dela ali deputada, não sei qual que era o projeto político que ela tinha para usar a nossa cidade como trampolim. Agora, não sei se vai ter uma mudança de estratégia, que parece que não deu certo a estratégia inicial, só que deixou a cidade em segundo plano. E isso a gente não vai aceitar. É difícil. Eu passo diariamente na Cruzeiro do Sul. É Cruzeiro do Sul, não. Não, é Castelo Branco. Eu não sou daqui, eu sou turista. Meu Deus do céu, o carro parece que está andando numa estrada de terra. A cidade inteira. A cidade inteira? A cidade inteira. Eu não ando cidade inteira. Mas ali tá difícil. A cidade inteira, a impressão que dá é que é situação de guerra. Tá, porque assim, impressiona, é legal você ter explicado por que você faz uma certa oposição na Câmara, porque todo mundo pensa assim, você apoia o atual presidente, certo? Bolsonaro, você tem o perfil, inclusive, conversando, você já fala, bolsonarista. E ela também. E por que vocês não estão juntos, né? Não tem, eu acho que é um questionamento plausível, o resto do estúdio não tô falando merda. Não, aí ó, tá vendo? Todo mundo achou isso daí. Porque, assim, parece que vocês viriam da mesma linha. Então agora já ficou explicado o porquê, né? Eu apoio o presidente Bolsonaro, apesar que eu tenho feito algumas ressalvas pelo que tem cercado o presidente, como o Valdemar Costa Neto, que é ex-presidiário, mensaleiro, ladrão, ex-ladrão, né? Agora
E vários. Agora tem um termo novo, né? Descondenado, não no caso do Valdemar, mas no Lula, mas enfim. Lula, descondenado. Só que acima do presidente, acima de tudo, está a minha cidade. Então não importa se é uma pessoa... a prefeita é alinhada ao Bolsonaro, pô, parabéns, bacana, a gente vai conversar de macropolítica. Agora, aqui na minha cidade, pode ser alinhado com quem for. Se não vier aqui para abraçar a cidade de Bauru, se fizer besteira com a cidade, eu vou trombar, vou bater de frente. E vai ser assim. Graças a Deus não tenho rabo preso. Sabe, não tenho uma vida simples. Amo a minha esposa. Amo. Não tem, tá aqui, ó. A gente tá fazendo um programa, eu desafio alguém a falar de alguma mulher que eu saí, de amante, de alguma coisa. Não tem. O que eu faço que podem falar, eu tomo uma cervejinha, gosto hoje, por exemplo, sexta-feira. Daqui a pouco... Hoje promete. CEI da educação, o que é que aconteceu? Teve episódio de CEI? Em maio, começo de maio, o secretário de Finanças e Economia do município, o Everton, ele disse que havia uma previsão de superávit, porque 2020 foi muito ruim para o país. Com certeza. 2021 começou a crescer, tinha aquele superávit, além do acréscimo do Fundeb. Mas em maio, no comecinho de maio, eles já conseguiram planilhar que aquilo lá seria uma constante, aquele crescimento, e que se a Secretaria da Educação ela cumprisse tudo que estava empenhado, tá, daria para gastar o mínimo constitucional. A Constituição determina que os municípios gastem no mínimo 25% do que arrecada em educação. E ali eles tinham uma previsão que iriam cumprir esse mínimo constitucional. 2 meses após essa previsão, que estava tudo certo, a prefeita, a secretária da Educação, a equipe do Executivo, começa a procurar imóveis para comprar. Compra. Lá no início era compra. Tanto é que todos os termos que se referem nesse processo, que depois fizeram uma metamorfose ali de compra, virou desapropriação. Mas na lei não dá, né? A lei tem que seguir. Mas era um processo de compra e, por incrível que pareça, os 2 primeiros processos foram através da mesma imobiliária. Interessante. E ali começaram a adquirir, fazer negociações de imóveis, proposta de compra e venda, várias reuniões, conversas. Mas sintetizando, porque o assunto é muito complexo, a prefeitura ela adquiriu 16 imóveis no valor de 34 milhões e 800. 16? Sendo que Bauru tem um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para resolver o problema da demanda reprimida de vagas do ensino infantil. Nós temos 581 crianças que precisam de vagas. E Bauru tem esse termo, esse TAC, para buscar a vaga do ensino infantil. Sabe quantas escolas, quantos imóveis foram comprados para resolver o problema dessas 581 vagas? 0. Mas não tem que ter uma justificativa para comprar o imóvel? Tudo bem. A justificativa era genérica. Era assim, olha, nós estamos com várias escolas precisando reformar, então a prefeitura vai precisar era um termo que eles usavam, escola pulmão. Como se fosse assim, olha, eu vou comprar um imóvel aqui, e aí quando eu for reformar em tal bairro, traz as crianças para cá, enquanto reforma, a ideia... Mas vai comprar, aluga, né, se é temporário? Exatamente. E outra coisa, um dos imóveis que compraram é um imóvel na rua Elisiário Franco, Vila Aviação, onde funcionava o cursinho do professor Damaso. Sei. Os ex-proprietários compraram, 1 ano e meio antes, pagaram 2 milhões e 700 naquele prédio. Depois de 1 ano e meio, a prefeitura vai e faz a desapropriação por 6 milhões e 100. E aí eu pergunto, na Zona Sul, na Zona Nobre, que era para a escola, aí depois que desapropriaram, eles falaram, não, agora não vai mais ser escola. Agora vai ser um NAPEM, Núcleo de Aperfeiçoamento dos Professores e tal. Mas peraí, mas precisa fazer um núcleo de aperfeiçoamento na Zona Sul, num prédio de 6 milhões de reais? Não poderia ser lá no centro? Não poderia ser num outro bairro onde pagasse mais barato? Mas não, teve que ser lá. E o pior, sabe? Por mais que alguém possa falar assim, Borgo, mas fizeram isso aí para gastar o dinheiro da educação para cumprir os 25%. Para bater os 25%, foi o que eu pensei. É dinheiro público, você não pode sair. Não é Silvio Santos quem quer dinheiro, não é assim. Agora, ainda que fosse desse jeito, vamos supor que, vamos aceitar, entre aspas, há um mês aí, acho que menos do que isso, foi aprovada a proposta de emenda à Constituição, a PEC 13 de 2022. Que não precisa. Aonde quem não gastou o mínimo 2020, 2021, teria até 2023 para gastar esse dinheiro.
Então eu fiz, na condição de vereador, eu fiz a proposta na tribuna da Câmara, logo no que foi aprovado. Era a minha vez de usar a tribuna. E eu falei assim, prefeita, olha, acabou de ser aprovada a PEC 13. Pega esses processos, porque uma parte foi feita a desapropriação consensual e uma parte judicial. Então tínhamos lá, acho que, imóveis que somam, acho que 14 milhões de reais que o dinheiro está depositado em juízo. E qual a proposta que eu fiz? Desiste dessas ações, pega esse dinheiro e trabalha até 2023. Inclusive, se eu tivesse a oportunidade, eu iria até fazer a proposta dela investir na estação ferroviária. Foi pago 6 milhões à época, hoje atualizado está em 12 milhões, seria aquele dinheiro que lá está largado. Então imagina, você pega 14, isso não é uma proposta, tá? Mas pega 14 milhões, investe ali, além de você criar um baita de um centro, Secretaria da Educação, tudo, você acaba ajudando na revitalização do centro da cidade. Mas não aceitaram, mandaram uma proposta, um ofício lá que não concordavam com isso, quer dizer, insistindo na situação. E vários, tá? Aqui cada imóvel... Eu sou leigo, Borgo, mas o segredo está na corretagem dessas vendas aí. Pagaram corretagem na venda? Isso aí está aprovado nos autos, inclusive tem até cópia de cheque. 2 imóveis, foi um imóvel onde era staff, que pagou, acho que 250, 270, 260 mil. Nós temos até cópia desse cheque da corretagem, porque a proprietária do prédio ela falou que pagou corretagem, e o prédio onde eles adquiriram para fazer o galpão lá, a garagem, para a Secretaria da Educação, que foi 470, 480 mil de corretagem. Só que esse era o problema que a gente via como maior lá no começo. A hora que vocês tiverem acesso para ler o relatório, vocês vão ver que esse problema não é um dos maiores, não. Esse é pequeno. Ó, só para você ter uma ideia, a escola, que são 150 páginas para estarrecer. Mas o Guedes de Azevedo, por exemplo, João Poletti com a São Martem. Então o que acontece? Tem a escola na João Poletti, que é o Guedes, está localizado o Guedes, que inclusive as salas de aula, o próprio diretor falou que é muito pequena para atender alunos da rede pública, não tem acessibilidade, não tinha cozinha. Sabe, chegou pai de aluno falando assim, olha, meu filho vai fazer a refeição decente aqui na escola na sexta-feira, a próxima é só na segunda, porque não tem comida em casa. Sabe? E ali compraram um lugar que não tinha cozinha, ficaram um tempão lá com merenda seca, com bolachinha, com leite, com maçã. Criança que está sem comer, sabe? Que infelizmente, mas que vai na escola para comer. E aí compraram o lugar lá e passaram um tempão com merenda seca. Mas enfim, nesse terreno tem a escola do Guedes, na João Poletti, só que tem uma casa também na São Martem. Aí eles fizeram todo o processo de desapropriação nessa escola do Guedes, ao ponto da prefeita determinar a reserva de verba. Tinha nota de reserva, o dinheiro estava reservado para adquirir aquele imóvel, tá? Beleza. Só que aí, detalhe, chegou no final, a hora que eles viram, não tinha como deixar de comprar a casa da São Martem. Por quê? Porque foi feito o pedido de desdobro para separar e eles não trabalharam a tempo e perderam o prazo. Então não tinha como adquirir só Guedes Azevedo. Tinha que adquirir a secretária da Educação, num trâmite muito interessante, no mesmo dia passa de um secretário, vai para o chefe de gabinete, vai para o assessor de não sei o quê, aí a secretária da Educação no mesmo dia dá uma justificativa. Olha, pelo princípio da economicidade e tendo em consideração que a gente vai expandir, vai criar mais sala de aula, justifica-se também a aquisição daquele imóvel. Mentira! Mentira! Compraram por quê? Porque precisava comprar o Guedes de Azevedo. Na última hora não daria tempo de comprar outra escola, então compra também a da São Martem, 660 mil. Quer dizer, cada imóvel ali, Cussi Júnior, está com escora, está com madeira segurando o teto. 4 laudos que nós tivemos acesso por denúncia que eles não juntaram. Quer dizer, tá para cá. E outra coisa, hein? Tive uma denúncia, recebi outra denúncia que... Sabe uma coisa que eu fico triste em Bauru? Eu tive Covid em Bauru. Eu tenho uns pais um pouco mais avançados de idade. Eles moram em Mineiras do Tietê. Tive Covid, fiquei no meu apartamento aqui em Bauru, isolado, para não ter contato com eles, né? E aí eu procurei atendimento médico. Aí eu fui na UPA Vila Ipiranga. E aí chegou lá falando, vai pro Geisel. É o outro lado da cidade.
Aí fui, né? Eu tenho recurso, tenho carro, eu peguei e fui. Aí eu fiquei imaginando, aí chega lá uma espera de 3, 4 horas para. Eu fiquei imaginando quem não tem, que tá de ônibus, como que faz para pegar, vai morrer no ponto final, vai passar Covid daqui lá para todo mundo, como faz? Rapaz, que desorganização, eu fiquei muito bravo. Quando é na sua pele, você só sente quando é na sua pele. Mas Jaúde, tem particular, tudo, mas aqui eu tinha que ir, não tinha onde eu correr. Rapaz, que coisa, eu fiquei muito aborrecido quando eu fiz isso, imaginando. É que a questão, durante a pandemia, foi um fato atípico. Até aqui nós tivemos informações que tinha lá bloco de receita já preenchido em alguns casos. Mas até o medicamento, tá? Eu acredito, pelo que eu li, pelo que eu estudei, pelas dezenas e dezenas de pesquisas que eu li na PubMed, na Science, na Nature, quer dizer, em revistas de nome mundial, reconhecida mundialmente, eu acredito que muitas pessoas morreram de uma forma desnecessária, que daria para ter sido tratado de outra forma. Aqui ele fica em casa e procure... A mortalidade do Brasil foi maior do que no resto do mundo, né? A mortalidade aqui foi um pouco maior. Eu não sei por quê. Poderia não ter sido, menos gente em relação em outros países. Mas nessa política que veio lá de trás do Mandetta, fica em casa, só procura o sistema de saúde quando você sentir falta de ar. Quando você sentisse falta de ar, você já estava na tempestade de citocina, na segunda fase, onde não adiantava mais nada. Se tivesse trabalhado na primeira fase com alguns protocolos, eu tenho certeza que não teria morrido tanta gente. Além do fato que nós não tínhamos um mínimo de atendimento hospitalar para dar retaguarda. As unidades de pronto atendimento, as UPAs, são unidades emergenciais. Você chegou lá, é 24 horas. Você tem que ter vazão para o hospital de referência. Você tem que ir para o base, por exemplo. Só que o base fechou 29 leitos no momento da epidemia. Você teria que sair de uma UPA para o hospital estadual. O hospital estadual encerrou leitos, centenas de cirurgias e de consultas. Fechou leito. Outra coisa, não se morria só de Covid, a gente não pode esquecer disso. O que o hospital estadual fez? Abrimos 40 leitos de UTI. Abriu nada, fechou leito de UTI normal e transformou em UTI Covid. Só que as pessoas não infartavam mais? Não tinha mais trauma? Não tinha mais nenhum problema que precisava de cirurgia, de UTI? O que eles fizeram? Transformaram, numa dessas, superlotou os hospitais, as UPAs, né? Porque não tinha vazão para os hospitais de referência. Então, muitas pessoas morreram de forma indevida, sem contar o que eu falei no início, aquela política assassina do governador João Dória. Eu tive um parente que ficou bem ruim, precisava de internação, eu fiquei que nem um louco o dia inteiro ligando em hospital, tentando vaga de tudo, com um mandato judicial, conseguimos tudo e demorou demais, ele faleceu. Quase que eu prendi a diretora regional de saúde aqui. Tinha um caso, foi logo no começo do mandato, meu pai tinha acabado de falecer por descumprimento de ordem judicial, e eu cheguei para conversar com a Doroti, com a ordem judicial, com uma liminar, já com reiteração de ordem, um senhor morrendo, que infelizmente, uns meses atrás, ele acabou falecendo, e eu fui lá para conversar com a diretora regional de saúde e ela não pode te atender. Eu falei, não, ela vai me entender. Tenho certeza que ela vai. E aquela enrolação, peguei, chamei a polícia. Falei, é crime. Crime de desobediência. Tem uma ordem judicial, ela está descumprindo a ordem. Mas não dá aqui? Manda para outro lugar. Sim. O Dória ficava fazendo campanha, que a lotação era de 75%, de 80%, e aqui o povo morrendo porque não tinha vaga de UTI. Então pega esse lugar onde tinha 20% que estava sobrando e mandava essas pessoas para lá, para outro lugar, sim, ou então que pagasse um hospital particular. A gente tem que salvar vidas. Aí chego lá na DRS, não, ela não vai te atender. Eu falei, não, ela vai. Chamei a polícia, falei, sou vereador, sou advogado, é flagrante delito pelo descumprimento do crime de desobediência, por desobediência. Aí entrei lá, você é advogado, você vai me prender? Eu falei, não, o artigo 301 do Código de Processo Penal, ele prescreve que as autoridades policiais devem, e qualquer um do povo pode, e as autoridades policiais devem prender quem esteja em flagrante delito. Qualquer um que estiver cometendo um crime, que estiver em flagrante, nesse caso, o flagrante de desobediência, o artigo 301 do Código de Processo Penal permite ao cidadão, não ao vereador, fazer a prisão dessa pessoa. Eu pedi à Polícia Militar para dar auxílio, e nesse caso ali, ela viu que se não resolvesse, iria descer para a delegacia. Resolveu, né? Resolveu. Aí resolve. Resolve. Se resolve.
E aí desencadeou uma SEI, né? Você fez a SEI da pandemia, teve a SEI da pandemia, né? Teve uma SEI da pandemia, mas o que desencadeou a SEI da pandemia foi o pagamento dos precatórios da floresta urbana. Nossa, como? Eu não lembro se foi 2005, foi na época do governo do Rodrigo Agostinho. Ele comprou um brejo que tem ali perto da Unesp, tá, uma mata ali, que seria floresta urbana, fez a desapropriação ali, pagou uma grana na época, isso aí virou um baita de um rolo e chegou a 36 milhões, acho que estava 40 e poucos milhões agora recentemente. Antes de eu ser vereador, eu entrei com uma ação popular, porque a minha tese depois foi comprovada por laudo do CAEX. O CAEX é um órgão auxiliar do Ministério Público para fazer perícia, aonde o laudo que foi feito lá atrás, o valor da condenação, que poderia ter pago, acho que 8 milhões, estava em 40. Então eu mostrei a irregularidade, só que a ação já tinha transitado em julgado. Eu levantei uma tese, inclusive o Ministério Público depois também entrou com uma ação com base na minha tese, pedindo para anular isso aí, mas infelizmente, se o Ministério Público conseguir lá na frente, o dinheiro já foi embora. Mas enfim, eu fiz esse questionamento da floresta urbana pela questão do pagamento indevido. Para quem é do direito, é uma sentença imoral. E o que não é moral não pode alinhar com a Constituição. Enfim, entramos no período de pandemia. O Estado, o município de Bauru e a FAMESP estavam condenados, havia uma condenação judicial para oferecer leitos hospitalares de enfermaria e de UTI suficientes para atender a população de Bauru. Havia uma condenação, sob pena de multa. Então, quer dizer, além de não cumprir o mandamento constitucional, ainda tinha que pagar uma multa. Aí o prefeito pega uma grana, recebeu dinheiro, Gazeta, né? Recebeu dinheiro do governo federal, e ao invés de pegar o dinheiro e abrir leitos de UTI e salvar vidas, ele me paga os precatórios da floresta urbana. Aí eu falei, opa, peraí, vamos instaurar uma SEI. E ali nós comprovamos, deixamos bem demonstrado também um relatório, acho que até então tinha sido o maior relatório da Câmara, da história da Câmara também. Eu, além de eu ser advogado, eu tenho um assessor que é delegado de polícia aposentado, eu tenho um outro que é jornalista. Então, quer dizer, nós pegamos firme ali e foi feito um trabalho demonstrando a irregularidade naquela época, nessa SEI da pandemia. Vereador, me fala, vamos falar de política. Você vai atuar nessa eleição? Vai apoiar quem? Você é candidato a deputado? Me conta aí como está seu posicionamento político no momento. Eu estava afiliado no PSL. Antes da eleição, conversei bastante com o Meira, tenho muita amizade, gosto muito do Meira. Na verdade, sou um fã dele. Poxa, o Meira, o cara de Bauru que chegou no comando do Estado de São Paulo, da Polícia Militar, uma experiência violenta. Enfim, nós somos para o mesmo partido, entramos, viramos vereador, só que com a fusão do PSL com o DEM, que virou União Brasil, certo. Eu falei, eu não vou ficar num partido, que até então eles estavam lá sinalizando que iriam apoiar o Dória para presidente, o Rodrigo Garcia para governador. Eu falei, poxa, esses canalhas fizeram parte de uma política que matou meu pai. Não dá. E eu, além do que, também eu tenho minha convicção pelo Bolsonaro, pela direita e tal. Teve a fusão partidária, só que não abre janela para vereador. A janela é só para quem vai disputar aquele mandato, aquela eleição. Eu entrei com uma ação na justiça, falei, eu vou entrar e vamos brigar, porque teve uma mudança programática do estatuto. Sabe? Eu não me filiei à União Brasil. Inclusive, é uma das principais teses que União Brasil, que o PSL e o DEM não existe mais. A União Brasil vai tentar caçar o Burgo por infidelidade partidária. Não, eu não tenho vínculo com a União. Nunca fui filiado à União Brasil. Eu era o PSL, não a União Brasil. Além do que, tem um monte de diferenças programáticas entre os partidos. Mas, enfim, me filiei, saí, fui para o PMB, que era o Partido da Mulher Brasileira. No ano passado, quando o Bolsonaro se aproximou do PMB, o PMB começou a trabalhar pela alteração do nome para virar Brasil 35. Sim. O Bolsonaro, na época, ele queria e precisava de um partido para ele, partido de conservadores, da direita, para juntar todos os candidatos ali. Na verdade, ele foi chantageado. Houve primeiro um baita de um boicote com a Aliança pelo Brasil, trabalhado, porque o Bolsonaro não podia ter o partido dele. Ele tinha que ficar refém
de um outro partido, que é o que aconteceu, que ele acabou indo para o PL, que é comandado pelo ex-presidiário, mensaleiro, enfim, um bandido. E então teve todo esse trabalho, essa articulação para o Bolsonaro não ter um partido para ele, e o Aliança pelo Brasil não deu certo. Aí o Bolsonaro tentou se filiar no PMB, que é o partido que eu estou filiado hoje. Nesse momento, para quem não se lembra, estava ali maio, junho, começaram ali a manobra de cassação do mandato do presidente. Tanto é que logo em seguida teve o 7 de setembro, eu fui para Brasília, estive lá, senti ali o clamor da população, e depois o Bolsonaro, veio o Temer, fez aquela carta, tal, e o Bolsonaro se filiou no PL. Mas eu não aceito. Para mim o PL não dá. Eu apoio o presidente, mas o partido que o presidente está afiliado hoje, para mim não dá. Certo. E aí eu fui para o Brasil 35, que hoje teve uma alteração legislativa, que ele era Partido da Mulher Brasileira, trocou, ficou Por Mais Brasil. Por Mais Brasil, que é conhecido como Brasil 35, onde tem ali as maiores lideranças paulistas, é o Abraham Van Traub, ex-ministro da Educação, ex-diretor do Banco Mundial, e o Arthur Van Traub, que foi assessor do presidente e estava na Organização dos Estados Americanos. O Abraham sai a governador, vou apoiá-lo. O Abraham sai a governador? Governador. O projeto do Abraham é o seguinte, o que está acontecendo? Tem muita gente batendo, poxa, é traidor, está traindo o presidente. Não é isso. Nós não aceitamos o Centrão. Nós estamos nas pautas de 2018. Deus, Pátria, Família. Nós não estamos na pauta de alguns atos, por exemplo, de corrupção que a gente está vendo que está estourando. Vai esconder o sol com a peneira do que aconteceu no Ministério da Educação com o Milton Ribeiro? Não dá. Com sérios indícios ali de trocar a emenda por barra de ouro? Não tem como. Vai esconder que acabou de ser indicado para o CAD, um chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes? Vai esconder a aproximação com o Luiz Eduardo Ramos, que o próprio general Mourão e vários das Forças Armadas estão tendo com a China, com a Rússia, negociando submarino nuclear? É sério isso? Então, quer dizer, não dá. O vice-presidente da Câmara agora, acho que hoje ou ontem, acabou de citar a possibilidade de derrota do presidente. Ah, mas o Abraham também falou. O vice-presidente da Câmara, indicado pelo Valdemar Costa Neto, vai aceitar que a Bia Kicis não está podendo sair candidata ao Senado em Brasília porque o Centrão está trabalhando pela Flávia Arruda, mulher do Zé Roberto Arruda? Poxa, só levantar aqui o Zé Roberto Arruda. Cadeiro. Vai aceitar que no Rio de Janeiro estão fazendo um baita de um trabalho pelo Romário para boicotar o Daniel Silveira? Aqui em São Paulo apoiando o Datena, que chamou o presidente de bunda mole. Nós não aceitamos isso. Agora, eu não vou ficar aqui, Bolsonaro. Eu apoio, vou votar no Bolsonaro e vejo o seguinte, não tem saída. Agora, ficar abraçando e batendo palma para todas as loucuras que estão acontecendo, me desculpa, o presidente falou ontem numa entrevista que ele mal conhecia o Daniel Silveira. E outra coisa, escrevi hoje nas minhas redes sociais. Ah, mas o presidente deu lá a graça para tirar o Daniel Silveira da prisão. Poxa, o Alexandre de Moraes, o Supremo, adorou isso aí. Esse circo, esse teatro que a gente vê, essas brigas e tal, na política, às vezes nem sempre é isso que acontece. Não. A graça do Daniel Silveira caiu como uma luva no Supremo. O Alexandre de Moraes adorou. O Supremo vai considerar constitucional a graça, tanto é que o Aras já foi nesse sentido, mas a questão não é mais a cadeia do Daniel Silveira, porque para eles não importa mais prender o Daniel Silveira. Eles já acabaram com o cara. O cara ficou 11 meses preso, vai perder os direitos políticos dele. Saiu agora desmoralizado quando o presidente fala que mal conhecia o senador. 650 mil bloqueados da conta do cara, não sei nem se ele tem isso. Quer dizer, arrebentaram o cara financeiramente, família do cara arrebentaram com ele, destruíram o cara. E o que é pior, tiraram ele do caminho do Romário. Agora, quem que pode mexer em toda essa bagunça? É o Senado. Porque o Senado tem a possibilidade, pelos termos de freio e contrapeso, de fazer impeachment, de empichar ministro do Supremo. Mas aí nós entraríamos num campo, vereador, que instabilidade institucional no Brasil ia ficar ainda, já é ruim, mas ainda pior de fazer impeachment de
ministro da STF. Será? Será que não pacificava, não? Eu acho que nossa república está muito arrebentada para a gente partir para esse... Não. Olha, eu garanto para você que ela não está nem perto do que está para acontecer. Não chegou nem perto. O senhor não vai defender golpe militar aqui, hein? Não, pelo contrário. Eu sou legalista. Agora, por exemplo, o artigo 142 é a Constituição. O que está na Constituição não é inconstitucional. Tá. As Forças Armadas está na Constituição. Que há pedido para preservar um poder, para garantir a garantia de um dos poderes, as Forças Armadas podem intervir, podem trabalhar, podem atuar, está na Constituição. Sim. Agora, mas, Borgo, então você vai defender, chegar lá com um canhão, com essas coisas? Não, mas, por exemplo, o trabalho... Esse artigo serve assim, ó, um bando de arruaceiro invade o STF, lá, fechou o STF. Aí o artigo é convocado para as Forças Armadas irem lá, tirarem esse pessoal e restabelecer o STF. Não, mas peraí, mas você garantir a prerrogativa de um poder não é só você fechar o poder, fechar fisicamente o prédio. Quando você está impedindo um poder de atuar... Você não pode fechar o outro poder para deixar um atuar. Você não precisa fechar um outro poder. Você pode simplesmente ali afastar quem está impedindo a atuação dos poderes. Nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo discurso político. Ministro não pode atuar politicamente. Nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal participando de reuniões junto com senadores e com deputados para não aprovar PEC, por exemplo. PEC, votação constitucional, legal, moral, do caso do voto impresso, que nós tivemos 2 ministros. Nós temos ali mais de 2/3 ali do Congresso, tudo com o rabo preso no Supremo. Os próprios juízes que vão julgar os processos desses deputados, desses senadores, são os que foram lá, um deles, inclusive, que está no TSE, intimidar parlamentares no caso da votação das urnas eletrônicas. Isso aí não é impedir o exercício de um poder? Mas aí você defende o quê? Que a gente... Faça o quê? Fecha o STF? Não, muito pelo contrário, não tem que fechar. Troca os ministros. Troca os ministros. E aí o Bolsonaro... Faz o impeachment. O Bolsonaro vai lá e... Ué, mas não é constitucional? Todos dele. Mas não é constitucional. O impeachment não é constitucional, não está na Constituição, não cabe ao Senado fazer impeachment de ministro supremo. Que façam impeachment de ministro supremo. Agora, atuar, ministro da Suprema Corte, atuar politicamente, isso não pode. Isso é ilegal. E, escuta o que eu estou te falando. É horrível o que está acontecendo e o que vai acontecer. Inclusive com a possibilidade, se o Lula ganhar a eleição. Hoje, com o Lula na presidência, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque uma das maneiras dele é censurar as redes sociais. Mas ele foi presidente 8 anos e não teve censura nenhuma. Tá, mas agora ele está deixando exposto em todas as entrevistas dele, ele está deixando claro que ele entende que tem que regulamentar. Agora, quem regulamenta sou eu, é bacana, né? Mas é o capital, é o dinheiro, não o conteúdo. Não, mas a hora que você abre a brecha para regulamentar, quem que vai regulamentar? É o Lula? É Alexandre de Moraes? É Gleisi Hoffmann? É o Barroso? É o Congresso. É liberdade de expressão. Não, mas liberdade de expressão eu acho que tem que ser uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Mas aí agora, a questão de regulamentação das mídias, social das mídias, eu sou a favor. Porque um grupo só, o que está acontecendo, por exemplo, hoje o governador do Paraná, cujo pai dele é o Ratinho, apresentador, está dizimando todas as rádios. Ele está comprando tudo. Hoje, dificilmente você vai ter uma rádio que não vai ser do Ratinho daqui a 5 anos. Lá no Paraná? Hã? Em Alagoas. E aqui... Não é do Renan? Não, e no Pará, não é do Exatamente. Jair Barbalho? Controle social da mídia. Tá, mas você não pode ter tantas emissoras, você não pode ter muitas redes TV. A Globo. Isso é regulamentação. As redes sociais, ela vem para contrapor isso aí. Sim. Hoje, por exemplo, nós tínhamos aqui em Bauru um meio de comunicação que dominava toda a política, a cidade. Era uma versão só. Sim. Com as redes sociais, nós temos liberdade para contrapor isso aí. Eu concordo, a gente está concordando. Então, mas a hora que você abre para regulamentar, quem regulamenta? Nós estamos aqui com o site, com o YouTube da Câmara Municipal fora do ar, porque eu tratei de assuntos que foram discutidos no Senado a respeito de tratamento precoce. Com base em Satoshi Omura, com base em Tuiuiu, com base em William Campbell. Sabe quem são as pessoas? Ganhadores de Nobel de Medicina, que são tratados de negacionistas. Nobel de Medicina. Aí vem um blogueiro lá da Globo querendo contrapor e chamar os caras de negacionistas. Vai lá e ganha o Nobel de Medicina. Satoshi Omura. Sabe, o cara que descobriu a molécula da ivermectina.
Trabalho revisado. Não é pré-print, não. É trabalho revisado por pares. O cara, poxa, ganhador de Nobel de Medicina, gente. Não é qualquer um que a gente está falando. Aí você cita esses caras num site da Câmara. Eu tenho inviolabilidade por palavras, votos e opinião. É constitucional. E aí derrubam o site da Câmara. Eu não posso me manifestar? O que é isso? Não é censura que a gente está vivendo? E aí o judiciário vem e fala, não, tá certo. Você não pode falar isso aqui, porque eu não posso falar. Muda de canal. Vota em outra pessoa. Quem diz que está certo? No caso da crise sanitária, a gente está tomando um produto. Produto, é uma experiência, não terminou a terceira, é uma terapia genética. Isso não é vacina. Vacina, para ser considerado vacina, tem que terminar a quarta fase, a fase farmacológica. Nós estamos na terceira fase. Isso é uma terapia genética. A própria bula dessas vacinas... Você tomou vacina, vereador? 2, da AstraZeneca. Nossa. Minha mulher ainda tomou 3, foi obrigada, eles estão perdendo o emprego dela. Meus filhos não tomaram e não vão tomar. Agora, essa terapia genética que estão impondo, colocando para a gente, coloca lá, descreve na bula, este produto pode causar resultados imprevisíveis e desconhecidos. Não existe estudo dos impactos na fertilidade das crianças. É isso que vão obrigar a gente? E a hora que a gente vai alertar sobre isso, você vai colocar isso aqui, vai sair no YouTube, provavelmente ou você vai cair numa sombra, ou você vai levar um aviso no seu canal pela censura. E aí, é legal isso? Ah, mas vai ser regulamentado. Você é de direita, você é a favor do capital privado, menos governo, você é liberal ou não? Você é a favor do Estado forte? Eu não tenho métrica. Por exemplo, aqui em Bauru, eu sou a favor de algumas privatizações. Aqui em Bauru, eu sou contra a privatização do DAI e da Endurbe. Ah, Burgo, mas você é de direita, você não é a favor... Não, eu não tenho métrica. Entendi. Eu sou completamente contra isso. O YouTube, ele não é uma empresa do governo, ele é uma empresa privada. Empresa privada é que tem que seguir as regras da Constituição. Nós temos a liberdade de expressão como princípio constitucional. Tá, mas se ele falar assim, ó, a partir de hoje eu não quero mais Ele vai trabalhar na China, ele vai trabalhar em Cuba, ele vai trabalhar na Venezuela. Mais camiseta vermelha no meu site. Ele pode, Ele não pode descumprir a Constituição Federal. É a mesma coisa aqui no programa. Eu vou entrevistar esses vereadores. O outro fala assim, eu quero ir lá também. Não, não quer. Né? O programa é meu, leva tudo bem, mas você não traz. A partir do momento que você coloca nas redes sociais, é a mesma coisa. Eu estou falando aqui da vacina, eu estou falando da Covid, você vai colocar no seu YouTube e você corre um risco de ser bloqueado. É a rede deles. Faço a minha, então, onde eu posso falar. Não é certo isso? É deles. Deles dentro de um país democrático. Tem que respeitar a Constituição está acima de todos. Não, sim, com certeza. Não discordando disso, jamais. Mas, assim, eu acho que as regras estão aí para todos, independente se é uma empresa pública ou privada. Qual que é a regra maior que existe no Brasil? A Constituição. Então respeita a Constituição. Tá. E aqui é garantido o direito da liberdade de expressão. Mas e quando essa liberdade de expressão pode levar a outras pessoas ao erro ou até mesmo à morte? Aí você é processado pelo crime que você cometeu. Por isso que médico, por exemplo, não pode ir no YouTube e receitar remédio. Fala assim, você tá sentindo uma dorzinha no dedo? Toma Tilenol. Não pode por quê? Não pode fazer receita por TV, velho. Mesma coisa que advogado não pode fazer propaganda. Não, ele não pode fazer genérico, mas ele pode abrir o atendimento por teleconferência, por exemplo. Não, pode, mas ele não pode gravar um vídeo genérico e subir no YouTube receitando remédio. Véio. Lógico que não, tá nas políticas, inclusive, do da Constituição? Da Constituição, não. Mas ou é uma questão médica, do Conselho de Médico? Do Conselho Médico. Conselho Regional de Medicina. Isso. Mas isso é uma regulamentação do Conselho Regional de Medicina. Não é uma regulamentação de liberdade de expressão, é diferente. Mas a liberdade de expressão irrestrita é perigosa. Né? Mas não é restrita, você vai responder por aqueles crimes que você praticou. Por exemplo, voltando ao caso do Daniel Silveira. Ele foi lá, ele falou besteira, ele ameaçou, xingou, maltratou, sei lá. Responde pelos crimes correlatos. Feio. Mas eu não concordo com o que ele falou. Eu não estou falando que ele fez certo. Não. Mas ele que responda pelos crimes de injúria, calúnia, difamação, ameaça, enfim, ele responda por esses crimes. Agora ele é um parlamentar e a Constituição garante a ele inviolabilidade por palavras, votos e opinião. Isso. Então tira a inviolabilidade. Não, tudo bem, então. Então o Arthur Duval, que é o Mamãe Falei, não deveria ser caçado. Porque ele foi caçado por um áudio dele num grupo pros amigos dele. Bom, primeiro é o seguinte... Aí a inviolabilidade de palavra. Como é que funciona a inviolabilidade? No exercício do mandato.
Sim. Você não vai falar para mim que ele falando de mulheres passando fome, que era fácil de fazer sexo, essas coisas, que tem correlação com o mandato parlamentar. Certo. O parlamentar não entra lá para ficar falando de mulher em guerra em outro país e ficar subjugando as mulheres, que é isso. É completamente Daniel diferente. Silveira também não estava falando de uma mulher, no caso da Marielle? Em ato político. A gente está falando de ato sexual. Uma situação completamente diferente. E outra coisa, esse problema que ele tem no Supremo não é por causa da Marielle, não tem nada a ver. Eu sei, não. O problema do Supremo que estão dizendo sobre é que era isso. crime sobre segurança nacional, Isso. ataque, Não, enfrentamento eu tô ao lembrando Supremo. que ele é o cara que foi lá quebrar a placa da Marielle. Mas são coisas diferentes. A cassação, diferente. a cassação do Arthur Duval foi feita por quebra de decoro num julgamento político. A quebra de decoro é subjetiva. Eu, por exemplo, aqui no início do meu mandato, eu falei que na legislatura passada, alguns vereadores tomavam café na Coab, essa é a terminologia que eu usei, e que o ex-prefeito estava acostumado a fazer troca de cargo, essas coisas. A questão da troca de cargo, acho que não sei se é segredo para alguém, né? Inclusive... Hoje tem? Vereador nomeia cargo na prefeitura? O que eu falei a respeito de cargo, deu acho que 2, 3 semanas, teve um vereador que foi preso. Foi preso por rachadinha. Né? Teve esse BO aqui em Bauru, né? Então, por exemplo, eu tava falando mentira, o cara foi preso por rachadinha, pô. A questão de café na Coab. Será que ninguém de Bauru, é novidade para alguém de Bauru que desistia lá os cafezinhos que o pessoal ia tomar na Coab? Do cara que foi pego com 1.600.000 reais na casa dele? Sabe? Que deu um prejuízo aí de 120 milhões na Coab. O que aconteceu? Teve uma vereadora daqui de Bauru que me mandou para a comissão de ética. Eu tive que responder. A Câmara poderia chegar e falar, não, o Borgo quebrou o decoro e caça ele. Poderia ter sido caçado. O que isso tem a ver com a liberdade de expressão? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a questão do Arthur Duval e a questão do Daniel Moraes. O Arthur Duval falou uma besteira, ridículo. Sabe, um cara desse não pode estar... Concordo. Com um absurdo, um idiota. E foi caçado por quebra de decoro. E mais ainda, hein? A idiotice que ele falou, além de subjugar as mulheres, toda essa besteira que ele falou, poderia ter causado um incidente internacional com o país. Ele era um deputado. Estava lá, poxa, querendo ou não, um deputado representa o país onde ele está. Sabe? Mesmo que não seja uma missão oficial da Câmara, da Assembleia, mas ele é um deputado, ele é um representante popular. Sim. Então poderia ter dado esse incidente. Mas enfim, ele foi cassado por quebra de decoro. O Daniel Silveira, ele está sendo processado, vai ser cassado os direitos políticos dele por outras questões. Ele estava no exercício do mandato, fazendo ali uma comparação ou uma manifestação em relação ao Supremo. Borgo, você concorda com o que ele falou? Não. Pelo menos o que eu ouvi de vídeo dele, eu não concordo. Sabe? Mas eu concordo com o direito dele de se expressar. Ele poderia, por exemplo, acho que para a gente sintetizar isso aí, ele poderia ter sido cassado por quebra de decoro na Câmara Federal. A Câmara poderia ter falado, ó, que você falou, você quebrou o decoro, quebra de decoro. Agora, o ministro do Supremo não tem direito de fazer isso. Olha o que está acontecendo, o cara está com as redes sociais bloqueadas. Ele é um parlamentar, ele é um representante popular. E quem acha que isso aqui é legal, que é bacana, está concordando com poderes para o Supremo Tribunal Federal ser um poder superior à ditadura da toga sobre o Legislativo e o Executivo. Aí quem não gosta do Bolsonaro fala, não, mas é legal, porque tá pegando bolsonarista. E amanhã? Não se cerceia a liberdade de expressão. O Ciro falou uma expressão que ele pegou muito mal, mas eu concordei totalmente. Ele falou assim, se eu for presidente, eu preciso voltar os poderes para a caixinha, voltar o Ministério Público para a caixinha dele. Ele falou assim, o pessoal estava achando que ele estava atacando os poderes, mas ele estava falando colocar cada um na sua, né? Cada um. Pô, isso aqui não é o seu papel. Mas como presidente, ele vai fazer isso como? Que jeito? Então, não sei. Qual a previsão constitucional? Não, ele estava falando que precisava ser feito. Voltar a justiça para a caixinha dela, voltar para a caixinha. Como é que você faz isso? Através do impeachment pelo Senado. Só que sabe quando vai ter? Apoiando, tirando os ladrões da esquerda, tirando essa cambada de bandido que roubou o Brasil barbaridade, mas aí entra uma direita, uma frente conservadora e uma parte dessa frente apoiando Datena, Romário e Flávia Arruda. Você sabe quando que a gente vai conseguir dar uma mudada? Não vai. Mas o candidato a governador do presidente aqui que você não vai apoiar é bom.
Eu não sou, eu deixo muito claro, eu não gosto do presidente e sua entourage, não gosto de ninguém, não. Mas o candidato que ele colocou para governador de São Paulo é ok. É o Tarcísio, ele era da engenharia do Exército. Era assessor da Dilma, era assessor do Lula, era assessor do Michel Temer. E agora é do Bolsonaro. Quando ele foi para sair candidato, a primeira pessoa que ele foi se aconselhar foi com o Michel Temer. Eu voto no Abra. Confio nele. Vamos supor, louco pra caramba. Louco, barbaridade. Psicopata. Maluco. Acho que até por isso que dá certo, adoro o Abra. Mas é sincero. Mas ele traiu o Bolsonaro. Eu desafio alguém falar isso aqui, ó. Qual foi a traição? Qual? O que eu tô falando em relação a Datena, Flávia Arruda e Romário é traição? Pô, então vota no Datena, caramba. O que eu tô falando da ligação do presidente... Você sabe o que vai acontecer com o presidente? É bom deixar isso aqui gravado. Perder a eleição. Não acredito, tá? Não vejo a mínima possibilidade disso acontecer. Até, eu vou te explicar isso tecnicamente. Ele vai dar um golpe se ele perder, não precisa de golpe. Não. O que acontece é o seguinte, você tem uma turma do PT que vota no PT, uma turma do Bolsonaro, supondo que o Bolsonaro esteja abaixo mesmo nas pesquisas, coisa que eu não acredito. O ladrão não consegue sair na rua. Está sendo humilhado. Com medo de sair na rua. O presidente onde vai tem multidão levantando o cara, poxa. Pelo amor de Deus. Mas vamos supor que o Lula tivesse em primeiro lugar e o presidente embaixo. Nós temos ali 25%, 30% do eleitorado que não está preocupado com isso aí ainda. Sim. E que alguns acreditam que vai cair do espaço um político para ser a terceira via. Pô, é risível. Terceira via quem que é? O Dória? Simone Tebet? Viu? Poxa. Eu sou desses 25%, sabia? Então, só que eu não voto no Bolsonaro, eu acho ele despreparado. Não tem nada contra o pessoal, eu já falei isso daqui. Eu acho ele despreparado. Eu acho que o presidente do Brasil tem que ser mais preparado. Sabe, igual você tá falando aqui comigo, ele não consegue ter uma discussão dessa comigo. Eu acho que tem que ser um cara, da direita, da esquerda, tanto faz. Tem que ser um cara mais bem preparado. E não voto no PT porque eu sei que o PT faz. Mas dessa ele já ia olhar e falar, é isso aí, seu viadinho, deixa eu fraco aí, porra. Então. E eu não voto no PT porque o PT se corrompeu. O PT trouxe a corrupção pro centro da negociação. Mas como é que você faz? Segundo turno vai dar Lula e Bolsonaro, e aí? Eu vou, não sei o que eu vou fazer. Então. Mas no primeiro turno eu me reservo esses 30%. A votar num cara muito mais preparado. Assim, eu vou escolher alguém que tem um currículo, entendeu? Um currículo. Igual, eu dei o exemplo aqui um monte de vezes, quem assiste esse programa já sabe o que eu vou falar. Da mesma forma que a Nestlé usa para escolher o seu CEO mundial, vai lá e pega... a gente tem que escolher presidente assim também. Eu quero um cara foda. Nós estamos entrando em junho, a campanha começa em agosto. Quem seria esse nome? Não, no primeiro debate nós que apresentar, vai ter uns 12, 13 candidatos. Eu vou escolher um deles, que é o melhor currículo, e vou votar. E segundo turno, vai ter Lula e Bolsonaro. Como é que você vai fazer? Agora eu tô te entrevistando. Aí espera ter o Lula e o Bolsonaro. É o que vai acontecer. Tá com quase 80 anos, pode morrer. O Bolsonaro, sei lá, pode tomar outra facada mais bem dada. Calma. O que vai acontecer é o seguinte, é Lula e Bolsonaro, é isso que vai dar. E aí esses 30%, 20 e poucos por cento, tá nessa situação... o PT quer, né? O PT aposta muito nesse combate Lula-Bolsonaro. Acho que não só o PT, acredito que também a boa parte do Bolsonaro também... O PT nem tá batendo muito no Bolsonaro porque quer trazer ele pro segundo turno. Claro, vai ter isso aí, só que vai ficar uma disputa entre um ladrão, um descondenado, que pelo amor de Deus, quem tem acima aí de 15, 16 anos, votar no Lula é brincadeira. O tanto que roubaram esse país. Roubaram não foi pouco, roubaram muito, muito. Sabe, o cara dava palestras como? Palestra com dinheiro das empreiteiras que pegava dinheiro em países que o Brasil estava financiando através do BNDES. Pelo amor de Deus. Sabe, roubou e muito, muito dinheiro. E é isso que o país vai ter que escolher. Ah, mas o cara é maluco. Tá, mas de um lado tem um maluco, do outro lado tem um ladrão. E aí? Quer dizer, não há imposto que vence quando a torneira não fecha. E é isso que a gente está... Por isso que eu tenho, que eu bato bastante essa aliança com o Centrão. O meu medo é que o presidente chegue num ponto... E esses caras estavam... Só lembrando, né? Esses caras estavam todos com o PT. Esse pessoal que vai eleger o Bolsonaro agora... PP, todo mundo tava com o PT lá no mensalão, tava todo mundo junto. E agora estão com o Bolsonaro. Mas é isso que tanto eu quanto o Abra a gente vem falando. Só que quando a gente coloca isso aí que você acabou de falar, PP, por exemplo, o PP foi o partido que mais pegou dinheiro no mensalão. Pô, sabe que o único... Era engraçado, cara, que o Paulo Maluf era do PP e ele sempre foi conhecido por escândalo de corrupção e etc. Trombadinha. E quando saiu o negócio do único
deputado não indiciado do PP era o Paulo Maluf. Todos os outros estavam recebendo, menos o Paulo Maluf. Que coisa que aconteceu. O Maluf perto do Lula é trombadinha, é batedor de carteira, punguista, coisa pequenininha. Um baita de um bandido, mas perto do Lula não tem. Igual o Lula não existe. O Lula, eu acho, o maior ladrão da história da humanidade é esse cara. Esse cara roubou muito. Sabe? O impacto foi brincadeira. Mas, enfim, vai chegar num ponto que vai ter que escolher entre um e outro. Ah, o Bolsonaro é maluco? Tá, sei lá. Agora, o outro é ladrão. A gente vai ter que escolher e um desses vai entrar. Qual que é a ressalva que nós fazemos? Tá? E aí tem um monte de gente que mete o pau no Abra e alguns aí que vêm para mim, porque eu jogo aberto. Eu quero o bem. Poxa, o Abraham está traindo o presidente. Por quê? Porque ele está abrindo o jogo, que ele está falando que não é bom para o Brasil essa aliança com o Centrão. Isso é trair o presidente? Não, né? Você sabe o que vai acontecer? Eu já manifestei nesse sentido em outras oportunidades. Um deputado federal, de acordo com a última eleição, ele precisou de 280 mil votos para ele entrar sozinho, sem depender de nenhum outro candidato. Pelo corte, provavelmente nessa eleição vai estar nessa faixa. No PL tem Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Coronel Tadeu. Bom, tem ali uma meia dúzia que é ligada ao presidente e tal. Esses caras vão explodir de voto. Vão ter lá, vamos supor, 3 milhões de reais. Só que com 3 milhões, com 1,5 milhão, por exemplo, você fez lá essa meia dúzia. Vai sobrar mais 1,5 milhão. Para onde é que vão esses votos? Para os outros deputados do Centrão, que não são do Bolsonaro. Aqui em São Paulo, por exemplo, metade do PL é contra o Tarcísio. Metade do PL está fechado com o Rodrigo Garcia. O PP já até anunciou apoio para o Rodrigo Garcia, né? Porque os caras não querem perder a teta. O Rodrigo Garcia, por uma manobra do Henrique Meirelles, que era secretário da Fazenda de São Paulo, o Estado fez um caixa muito grande para esse ano. Tem uma sobra de caixa no governo do Estado gigantesca. E o Rodrigo Garcia tá soltando dinheiro para prefeito. Eu acho que dos 650 prefeitos... Não vai ter como gastar. Vai ter, 600 é Rodrigo Garcia. Não tem mais como gastar, porque a partir do mês que vem agora não vai ter como assinar convênio para gastar dinheiro. Mas ele tá assinando convênio, a Deus dará. Mas não vai dar, não dá mais tempo. E outra coisa, esse dinheiro que ele tá na mão é um dinheiro com sangue. É o dinheiro do corte de 12% da saúde na época da Covid, é o dinheiro do aumento de impostos, inclusive de medicamentos para tratamento de AIDS, sabe? É esse dinheiro que ele está na mão, que ele guardou para fazer campanha, dinheiro de sangue, dinheiro de morte, dinheiro de empresas que quebraram, barbaridade, dinheiro do fica em casa, a economia a gente vê depois, toda essa palhaçada que foi feita no governo do Estado e que hoje eles vêm aqui, vai estar aqui agora, em Bauru, para fazer campanha política, para anunciar que vai soltar dinheiro. Eu ouvi isso aí de representantes do alto escalão do governo de São Paulo. Nós temos dinheiro sobrando. Tem mesmo. É só vir pedir. Nós sabemos. O balanço de caixa do Estado está lá em cima. Então, mas qual o custo disso? Qual o custo disso? Uma pessoa que morreu, uma pessoa que quebrou seu emprego, que não vai voltar mais, está passando fome. Sabe, para quê? Para fazer campanha? Eu me manifestei agora essa semana, vai ter um mutirão de cirurgias no hospital estadual. Poxa, bacana, legal ter um mutirão. Só que cancelaram essas cirurgias e consulta durante o período pior da nossa história para chegar agora na boca da eleição e vir fazer campanha. Isso me dá nojo. Difícil. Vereador, precisamos encerrar. Precisamos encerrar. Esse programa na internet nós não temos horário, pode ter quantas horas quiser. Mas como hoje, agora a gente está na TV e nas rádios também, as TV e as rádios precisam de um tempo determinado. Então, se a gente estender muito, nós vamos ter que cortar e eu não gosto de fazer isso com... Então, a gente tem que fazer outro. A gente tem que deixar mais ou menos marcado. Eu não gosto de fazer isso com os convidados, porque às vezes eu tiro uma fala que você queria que fosse. Aí vai falar assim, aquele cara tá me sacaneando, tá me perseguindo. Exatamente. Então, para deixar mais ou menos o programa inteiro para a TV e para a rádio. No YouTube sempre vai na íntegra com tudo. E se não cortarem, né? Hã? Se não cortarem, porque eu falei coisa aqui que não pode. Não pode. Eu falei Covid, eu falei tratamento precoce, provavelmente vai ser bloqueado, vai ser censurado. Só queria deixar claro para a plataforma YouTube que o programa é totalmente contra, viu? Isso daí é a opinião do vereador. Nós aqui somos contra o tratamento precoce e acredito que a Covid é uma doença muito
contagiosa e que deve ser tomar a vacina, tá? É isso aí. Vacina impede a contaminação? Hã? Vacina impede a contaminação? Não, mas tem lá 99% das pessoas que tomam vacina não morrem de Covid. Verdade, 85%, dados os fatos daquele Bauru que morreram na cidade de Bauru nesse ano, eram vacinados com 2 ou mais vacinas. Caiu. Ferra a gente com coco. Eu fui censurado porque eu falei isso, viu? Pelo amor de Deus. Não, vacinas salvam vidas, tá bom? Vacinas. Galera, mais um papo maravilhoso aqui com o vereador Borgo, agradecendo a presença dele. Estamos encerrando mais um Além dos Outdoors. Além dos Outdoors, que é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Estamos em diversas plataformas, tanto no YouTube, você deve ter chegado aqui por aqui através do Instagram, do Facebook, do TikTok, do Twitter, para o YouTube, mas você pode assistir a gente também, sabe onde? Na Cultura Regional, na Real FM e na TV Brumais, tanto em Jaú quanto em Bauru, canal 27 e 527. Quero encerrar agradecendo o nosso parceiro de divulgação, que é a Eficaz Mídia. A Eficaz Mídia tem o maior mobiliário urbano de propaganda do interior de São Paulo. Bauru Agudos, com mais de 900 pontos de ônibus que você pode ir lá estampar sua marca. E a FACOP. FACOP é a faculdade aqui do Centro-Oeste Paulista, fica lá em Piratininga, e você faz o curso de odontologia noturno, bem como as pós-graduação, que são mais de 50 pós-graduações que você pode fazer. Por exemplo, vai lá fazer implante dentário, fazer a questão da aplicação de botox, preenchimento, né? A FACOP tem tudo isso lá. E além disso, tem a clínica. Estou esquecendo de falar da clínica. A clínica FACOP, aqui na região, você que tem algum problema dentário ou quer fazer um desses procedimentos estéticos, a clínica FACOP não cobra. Você vai ser atendido porque ela é uma faculdade, né? Então você é atendido pelos alunos da faculdade que já são dentistas, né? Que estão fazendo a pós, e você só paga o material. O serviço lá é de graça. Beleza? Que agora a gente tem o Além dos Outdoors Visita. A gente fez o rodeio de Piratininga, ficamos 4 dias lá, peguei uma gripe que até agora tô ruim, Paulo. Pelo amor de Deus. A gente leva o programa até a sua inauguração, até seu evento, e entrevista todo mundo que estiver lá. Certo? Vamos encerrar. Até o próximo programa. Tchau!